Olá, olá, trader caçador de tendência, bom ter você aqui mais uma vez. Eu sou o Nelson e você está no canal Catching Trends. Vamos tentar ouvir o que os gráficos têm a nos dizer sobre a semana de 1 de novembro até 5 de novembro. Vamos direto aos gráficos, vamos começar aqui com a B3. Já estamos aqui com o B3 no gráfico, na tela, e nós temos o Ibov semanal, que depois de algum tempo ele conseguiu fechar um candle positivo. Ibov subiu na semana passada a 1,28%. Tá? Depois de muita queda, depois de perder esse suporte que vinha lá de fevereiro e março deste ano, a mínima, tá? Depois de perder por a EMA 144, ele agora tenta voltar. Tá? Ele tenta voltar, mas ainda fechando abaixo da EMA 144, que está em 105.040 pontos. Tá? Ibov ainda está abaixo aqui. Ibov ainda tem catching trends negativo, e isso é um fator preocupante para uma possível reversão. Apesar de termos aí alguns sinais interessantes, o quadro de força que já vai estar disponível para todo mundo, nós temos muitos ativos com candle branco vazado, ou seja, possibilidade de virar de baixa para alta, pelo menos durante uma semana a mais ou um pouquinho a mais. Vamos ver como é que isso pode ficar. Eu estou de olho desde já nos principais ativos de Ibov. Vamos seguir. O Ibov diário está aqui nessa baguncinha boa, entende? Eu acredito aqui o seguinte, olha, esse 105,40 pontos é a EMA 144 do semanal. Tá? Eu acho que Ibov diário só vai mudar, tá? Se ele fizer uma mínima aqui abaixo desses últimos dois candles que chegaram aqui e recuperar fechando acima desse pessoal. Por enquanto, olha, nós só tivemos os candles de profundidade, esse e esse outro aqui, sem consequência de virada para cima. Tá? Então eu acredito que ou a gente vai ficar de lado ou a gente então vai capotar para chegar aqui, porque nós já tivemos o 112,8 confirmado, então nós já podemos puxar a mínima para cá. Tá? Então o próximo 112 é os 100 mil pontos. Tá? Então a gente pode chegar lá? Pode sim, pode chegar nos 100 mil pontos, e agora o 112,8 no diário está em 100 mil pontos. Tá? Muito significativo. Mas eu acredito que se a gente fizer um dia aqui abaixo 112,500, tá? E voltar para cima, tá? E voltar para cima aqui do zero, depois na sequência ultrapassando a EMA 144 do semanal, a gente pode então dar um suspiro pelo menos aqui em cima no 109, 110, tá? Mas o 100 é uma possibilidade. Vamos ao índice futuro 60 minutos. O índice futuro 60 minutos, ele está fazendo aqui, olha, uma puxada aqui direto. Pois pode ver aqui, ó. A gente pode ver aqui que ele está fazendo aqui uma virada, puxada aqui direto, um triângulo aqui nesse fundo, tá? E em qualquer momento ele pode chegar e estourar a base desse triângulo, que essa é a tendência que pode acontecer. Apesar de que, contrário a essa possibilidade, a gente começa a ter catching trends aqui mais uma vez verde. E se vocês observarem, a gente tem também aqui nessa situação uma divergência de catching trends, porque enquanto a gente tem aqui a sequência de fundos na mesma altura, a gente tem aqui catching trends virando para cima, tá? Então, isso pode ser também um fator interessante para avaliar uma ruptura aqui da zona quente de venda e dar espaço para o índice futuro no 60 minutos voltar um pouco para cima e rompendo os topos anteriores, tá? O dólar que essa semana caiu, entrou na zona quente de compra aqui na semana, 5 semanas atrás, não teve sustentação, fez uma bela semana há 2 semanas atrás, a terceira semana atrás, né? Mas na última ele fez aqui, esse é um candle branco, catching trends, branco sólido, e nessa semana ele começou a ceder um pouco, não fechou ainda
abaixo do 76,4, mas ele está aqui no limite, na fronteira do 76,4, tá? Apesar de Catching Trends começar a virar positivo, ele teve outras tentativas de virada aqui ao longo dessa região toda consolidada no semanal. Tá? Nós tivemos essa semana uma queda de 1,77%, em contrapartida que o Ibov cresceu 1,28%, ou seja, eles variaram um pouco, porque essa região é uma região realmente de muita luta, muita disputa, e nada muito grande acontece. Tá? Mas a gente teve aqui uma puxada interessante, entende? Esse candle branco, que aqui está preto, mas no candle branco, o candle branco, o Catching Trends, é sólido, ele pode vir a ser aqui um enforcado, tá? Um hanging man, porque a gente tinha uma puxada de alta aqui, uma onda de alta, e nós armamos a situação para um hanging man. A perda da mínima da semana passada deve disparar, então, uma pequena correção, ou uma correção maior até a EMA 144, linha branca, do dólar, tá? No dólar diário, o dólar diário ainda está aqui, ó, como eu falei, naquela zona de consolidação, tentando entrar na zona quente de compra, entrou aqui, mas foi logo cuspido de volta para baixo, fez um candle para tentar reagir, não conseguiu, e na sexta-feira ele fez um novo candle de baixa, com uma virada de Catching Trends pela primeira vez desde agosto. Tá? A gente tem Catching Trends vermelho depois do candle de sexta-feira. O dólar 60 minutos, ele tentou também voltar lá para o teto, tentou voltar para a zona quente de compra, mas não teve força, não teve tração, voltou na EMA 144 linha branca, tentou reagir, mas perdeu tudo de novo e já está aqui na tentativa de ficar na zona quente de venda, expulso pelos compradores aqui nas 2 últimas horas de sexta-feira passada, tá? Então, no dia 5. Então, a gente tem aqui o dólar nos 60 minutos, numa região vermelha, numa zona de venda. Catching Trends dos 60 minutos, aqui ó, acelerou a queda e está fazendo um ângulo de bastante inclinação. Vamos aos Estados Unidos que já abriu o mercado hoje. A gente vê aqui, olha que coisa impressionante, né? Esse é o SP500 contínuo futuro, tá? E a gente vê que desde o ponto do buracão lá de 2020, do buracão da Covid-19, SP500 dobrou, tá? SP500 que tem aqui esse piso em 2.276, chegou até a abrir um gap na semana seguinte aqui do último fundo, abriu num gap que trouxe um fundo novo, mas o piso ficou, porque o fechamento dele foi acima. A gente teve dessa variação aqui do piso até a posição de hoje, olha lá, 108, 107%. É uma coisa espetacular, isso é dólar, gente, isso é dólar, 108, 107% e dólar, tá? Vamos ver então, bom, ele está aqui passando do 100%, esticando o teto, tá? Na terceira semana, abrindo hoje, a terceira semana depois de começar a esticar o teto, e a missão 112,8 seria em 4.824, tá? O SP500 futuro diário, tá? Ele cumpriu uma missão 112,8 aqui nesse início de esticada de teto, então nós podemos efetivamente passar esse zero aqui para outra posição, ele pode vir para cá, tá? E nós teremos também uma mudança aqui no piso, que houve uma subida, ele se contraiu um pouco, e temos então o próximo 112,8% ali no 4.755. Vamos ver como SP500 futuro diário como ele se comporta essa semana. Catching Trends muito forte, tá? Muito determinado, e a gente tem realmente muita chance de continuar, tá? No 240 minutos também chegou a cumprir uma missão 112,8, esticou o teto, já ficamos aqui com o teto flat, podemos então trazer o novo teto para cá, tá? E a próxima missão 112,8, 4.750. Mas olha só, desde que ele entrou na zona quente de compra, ele não largou mais, não faz nem toque no 76,4, tá? Apesar de estarmos aí há várias semanas comentando dessa situação meio fluida de Catching Trends,
que ainda não decidiu se ele vai ficar vermelho, se ele vai ficar verde. No momento ele está vermelho, mas isso não representa nada, dada a inclinação que ele vem flat, ele está fluido. Bitcoin semanal, nós ainda temos aqui, ó, desde a semana passada eu deixei que a gente puxou essa projeção de FIBO desse ponto, tá? Daqui desse ponto aqui, quando ele tocou a linha branca da última vez, a projeção de FIBO tradicional, tá? Traz um primeiro ponto de Bitcoin no semanal em 70 mil dólares, 146. Tá? Essa posição é a posição que ele precisa vencer, e se vencer, ele vai no 100%, que seria em 82.900 dólares. Mas ele primeiro precisa aqui os 70.150, entende? Pode ser que ele chegue, não tenha força, não tenha tração e volte, tá? Mas se passar, compradores comprados de Bitcoin, o alvo, se passar dos 70.150, é o 82.900, quase 83 mil por enquanto. Catching Trends está aqui, ó, confirmando uma virada desde essa posição. A gente tem Catching Trends virado para cima e o Bitcoin semanal caminhando para novas marcas históricas. O Bitcoin diário ainda está flutuando nessa posição da zona quente de compra, tá? Ele fez um toque, ameaçou, mas ainda está bastante lateral. Os últimos 2 dias, no final de semana, ele fez 2 candles de alta, já abrindo hoje à noite mais um candle aqui, abriu acima do candle anterior, apesar de termos o Catching Trends aqui viradinho, mas ainda numa posição de baixa inclinação, ou seja, depois desse tempo todo de lado, Catching Trends pensou que ele poderia cair, pode ser que ele venha cair se aumentar essa inclinação, senão ele vai virar novamente para cima e vai acompanhar o movimento de Bitcoin no diário. Bitcoin 240 minutos, a gente tem uma situação interessante, tivemos aqui um maço de bandeira nessa onda toda muito grande, depois ele fez aqui a bandeira nesse canal de baixo, rompeu, tá? Rompeu e não conseguiu continuar para cima. Tá? Vamos ver aqui, puxar ele aqui um pouquinho, só. Ele não conseguiu continuar para cima, ele está de lado esse tempo todo, primeiro aqui em cima da linha branca, chegou na beira de entrar na zona quente de compra, não conseguiu, voltou, linha branca, até um toquinho na EMA 144, e eu acho que esse toque aqui na EMA 144 pode ter sido o último toque aqui para baixo antes da decolagem do Bitcoin no 240 minutos, tá? Nós temos aqui um piso sendo contraído, tá? Em função da última posição que ele tem de mais baixo aqui nos 144 candles anteriores, e ele vai seguindo firme, 240 minutos, ó, o último candle que fechou agora há pouco, nós já temos aqui 12 minutos desse candle aberto, e ele vai subindo. Bitcoin, Catching Trends já virou, tá? Já está virado, ganhando inclinação nesse momento, ganhando aceleração. Então, Bitcoin 240 minutos, quem sabe, rompendo esse último topo aqui, ele pode seguir e buscar lá os 66 e continuar até, como falamos, aos 70 mil, que era a marca do 78,6 da projeção de Fibonacci no semanal. Tá? O dólar index ainda está numa dúvida terrível, vai e volta, Catching Trends, pequenas variações para cima, para baixo, para cima e para baixo, sem uma determinação de lado, tá? O dólar index tem dúvida se segue, se não segue, ele está ainda dentro da zona quente de compra, tá? Mas não estica o teto, também não cai, fica ali navegando ali dentro. O VIX que é o índice do medo, tá? O VIX do SP500, a gente tem o VIX ainda baixo. Esse aqui são 2 candles positivos que nós tivemos na semana passada, mas que não alteram muito a posição do VIX, que ainda é muito baixa, abaixo de 20 pontos, tá? Abaixo de 20 pontos no VIX é sinal de que SP500 continua a sua caminhada. Sem muita disposição, como nós vimos, tá? Com alguns catching trends até virando meio flat, meio fluido, mas continua subindo, tá? Nada impede que ele continue subindo, mesmo sem a força e aceleração de momentos anteriores, como nós vimos. Como curiosidade, vamos então ver aqui o EWZ. O EWZ no final de semana passada, tá? Ele continuou aqui, ó. Ele fez um candle positivo também na sexta-feira, tá? E está tentando voltar para essa posição acima,
tá, do suporte da mínima do ano, que foi lá em fevereiro ou março. Aqui, ó, esse aqui é o suporte que ele precisa agora voltar para cima, se quiser pensar em continuidade. Tá? Então, pessoal, a gente tem isso. Daqui a pouco eu vou liberar o quadro de força do Ibov. A gente tem o quadro de força do Ibov, uma virada na força em relação à semana passada, ou seja, deixamos a posição mais funda no quadro de força, no gráfico de força, na semana passada. Nós temos essa semana muitos ativos que fizeram candles positivos, tá? Temos muitos ativos com candles positivos e tivemos um crescimento bem grande de ativos com candles positivos, tá? E tivemos também uma quantidade muito grande, no mapeamento individual vocês vão ver uma quantidade muito grande de candles brancos vazados, ou seja, são ativos que chegaram e começaram a tentar sair do fundo do poço, tá? Então isso é interessante dar uma olhada, acompanhar, porque nós temos essa situação. Para encerrar, para a gente poder fechar, duas coisas. O gráfico do índice futuro diário, tá? O índice futuro diário ele está aqui, ó, nessa posição. Na sexta-feira passada nós tivemos um inside candle, um inside bar, tá? Que pode ser um candle muito interessante com relação à perda da mínima ou da máxima, tá? Um inside bar na perda da mínima ele pode dar continuidade na tendência, entende? A gente poderia então vir aqui para a linha branca do semanal no índice futuro que está em 101.580. Se ele conseguisse romper essa máxima desse inside bar, a gente então poderia ter esperança de chegar ao longo da próxima semana aqui no 110.820, que é a EMA 144 do índice futuro, semanal, e está aqui junto também do 23.6, a fronteira de saída para da zona quente de venda, tá? Para amanhã, pessoal, para amanhã, fechando, quem ficou até aqui ganha para amanhã os pontos catching trends. Vamos tirar daqui, esse cara sempre atrapalha. Vamos tirar daqui, tiramos. Bom, os pontos catching trends para segunda-feira, 8 de novembro, tá? 105.285 foi o ponto de fechamento. Nós temos esses pontos para cima e esses pontos para baixo. Como eu falei ali atrás, se a gente não fechasse, chegasse, não precisava fechar, mas fizesse uma mínima próxima aqui, chegasse próxima a 102.500 e depois pegasse o embalo para cima, tá? Era um excelente sinal de retomada que vem se somar a quantidade de candles brancos vazados que nós encontramos na semana passada nos gráficos semanais, vem se somar a virada do gráfico de força na semana passada, tá? Eu sugiro, eu já criei um desktop com os 4 principais papéis que representam 1/3 do índice da Bolsa, do Ibov, tá? Vale, as duas Petros, Itube e Itaúsa, e as duas Bradesco, tá? Esses papéis representam sozinhos 1/3 do índice Bovespa. Vamos ficar de olho neles, porque quando eles começarem a dar algum sinal, pode ser que a gente tenha uma chance, tá, de dar uma virada em Ibov. Pessoal, era isso. Uma boa semana para todos. Sorte e sucesso. Grande abraço, te espero amanhã. Tchau.